Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade, a civilização maia. Quem eram os maias, né? Os maias, eles foram uma grande sociedade que habitavam a América pré-colombiana, que foi desenvolvida na região conhecida como a Mesoamérica, que corresponde hoje à nossa atual península de Yucatán, no México, a Belize, a partes da Guatemala e Honduras na América Central e outras diversas regiões. Os maias sempre foram muito conhecidos por seus grandes impérios. Porém, ao contrário do que a gente pensa, os maias não eram o único povo. A gente imagina tipo uma sociedade só. Eles eram divididos em vários povos, como em várias etnias, podemos assim dizer, né? Que tinham a mesma origem linguística e cultural, que habitavam essas áreas da América Central, como o sul do México, Guatemala, Honduras e entre outros. E assim, ainda não se sabe ao certo quando se deu a ocupação dessa sociedade, né? Desse povo nesses territórios que a gente tem hoje. Porém, os maias, eles sempre foram muito conhecidos pelas suas obras, pelas suas construções históricas, como seus grandes impérios, que a gente vê suas grandes cidades, seus grandes templos, suas grandes pirâmides, que viraram patrimônios históricos de alguns lugares hoje em dia. Como a gente estava falando antes, os maias eles se organizavam em formas de etnias. Então, era sob uma forma de cidades e estados. O que significa? Significa que cada cidade corresponde a uma entidade administrativa, uma entidade autônoma, com governantes específicos para cada uma delas. Dessa forma, não havia uma centralidade política, o que fez com que essa civilização nunca possuísse um império com fronteiras estabelecidas. Então, ao longo da história dos maias, a gente pode encontrar alguns confrontos entre algumas entidades, entre algumas etnias maias. Porém, os maias, além de serem conhecidos por seus grandes impérios, suas grandes sociedades, as suas grandes construções, né, seus grandes inventários, eles também possuíam um conhecimento muito específico e muito avançado nas áreas como astronomia e matemática, onde a gente vai encontrar os cálculos maias e o calendário maia. Também era uma civilização muito religiosa. Foram muito conhecidos também no seu campo religioso, pois os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses. E também exerciam de sacrifícios humanos com uma prática religiosa com uma importância política, que ao se aprofundar na história dos maias, a gente consegue ver claramente na questão dos deuses, dos reis, né, do rei no caso, e entre outras várias coisas que correspondem a essa prática. Os maias foram uma sociedade que deixaram suas cidades, seus estados, e que hoje se tornaram grandes sítios arqueológicos, se tornaram museus que a gente conhece hoje em dia. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre a história dos maias ao longo deste vídeo. Os maias não chegaram a construir uma sociedade unida, não chegaram a construir um império, né, unido como os astecas e os incas. A sua organização política era baseada na ideia de cidade-estado, ou seja, cada cidade era uma administrativa independente da outra. Tinha as suas próprias autoridades, tinha as suas próprias economia, tinha as fronteiras que eram estabelecidas pela própria cidade, né? No caso da civilização maia, a sua zona de ocupação era considerada como as regiões que estavam sob a influência maia. As cidades-estado maias praticavam o comércio entre si, mas os historiadores e arqueólogos também provaram que elas travavam guerras entre si. Essas guerras aconteciam porque determinada cidade sempre tentava impor seu domínio sobre as cidades vizinhas. Ao longo da história maia, algumas cidades conseguiram impor um certo domínio regional. Entre as cidades de destaque podemos mencionar Palenque, Tikal e Caracmu.
né? A cidade de Chichén Itzá é apontada por alguns historiadores como uma cidade de cultura mista de toltecas e maias. Como já exposto, o rei chamado pelos maias de Ajau era a autoridade máxima da cidade e era tido pelos súditos como uma manifestação dos deuses, né? Por exemplo, na sociedade maia, quem está no poder representa Deus, né? Pelo povo. Era um poder teocrático. Quando o povo não acredita mais nesses deuses, agora quem está no poder vai perder o poder. O poder real era transmitido de maneira patrilinear, isto é, seguia a linhagem do pai. Apesar dessa linhagem patrilinear, o trono poderia ser ocupado por uma mulher nas seguintes situações: quando o rei nomeado não tivesse a idade suficiente ou se estivesse lutando na guerra. Os sacrifícios humanos tinham uma importante função na política maia. As citadas milícias formadas pelo rei para aprisionar guerreiros de cidades vizinhas para sacrificá-los visavam principalmente a guerreiros de alto nível e a governantes. Isso porque capturar guerreiros conhecidos de outras cidades trazia grandes prestígios para o rei responsável pela captura. Como podemos ver, foi uma organização política descentrada, onde a maior cidade, né, tinha sido controlar a cidade vizinha mais pequena. E essa situação, essa divisão que vai levar, né, devagarmente ao desaparecimento da civilização maia, que vai também facilitar a integração dos espanhóis nas terras maias. Pelo menos foi assim que era a organização política dos maias. Então, para falar sobre a cultura maia, a gente vai pensar primeiramente na matriz linguística. Dentro das línguas faladas pelos maias, a gente tem 3 vertentes principais, que seriam o cholano, o yucatecano e o huastecano. O yucatecano é uma língua que traz a herança dos maias atualmente, porque temos cerca de 800 mil pessoas que ainda falam essa língua na península de Yucatán. Para além da língua, a gente também tem a escrita dos maias, que faz parte da sua cultura. A escrita dos maias ela era feita em glifos, e a gente pode ter o conhecimento dessa escrita não somente nos vestígios arqueológicos dos lugares, né, dos monumentos que foram construídos pelos maias, mas também nos códices. Dentro desses códices, né, existem 4 códices que são os mais conhecidos até hoje pelos maias. O primeiro códice é o Códice de Dresden. Esse códice ele está lá na Alemanha atualmente e ele foi encontrado em Viena em 1739 pelo um bibliotecário Johann Gotze, que comprou ele, né, por um proprietário privado, que era como aqueles artefatos antigos, então eles vendem a leilão e eles tinham encontrado esse códice. Em 1880 ele foi publicado pela primeira vez pelo bibliotecário da mesma biblioteca, Ernest Wilhelm Forstermann. Essa biblioteca era a Biblioteca Estadual da Saxônia. Esse códice ele data de 1200 depois de Cristo. E é um códice bem grande, que ele tem cerca de 64 páginas. O segundo códice seria o Códice de Madrid ou Códice Trocortesianus. Ele foi escrito por volta de 900 a 1521 e ele foi exposto pela primeira vez em 1860, onde eles descobriram que eram 2 códices na Espanha, né? Eles tinham esses 2 códices e depois eles perceberam que era o mesmo códice. Atualmente ele está no Museu Arqueológico Nacional. O Códice de Paris ou Parisianus ou Códice de Paris. Ele está em Paris, ele data de 900 a 1521 e ele foi descoberto em 1859 na Biblioteca Imperial de Paris. Ele estava lá no porão, meio jogado de canto, então de repente eles descobriram que aquilo lá era muito interessante e é um códice de 24 páginas. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Códice Maia,
do México ou o Códice de Grolier. Grolier é um nome dado por conta do Clube de Grolier, onde ele foi exposto pela primeira vez em 1971, que fica em Nova York. Esse é um códice mais recente encontrado, mas também é datado, né, a suposição que seja o mais antigo, datando de 1021 a 1154 a.C. É um códice também que ele está mais deteriorado e ele tem cerca de 12 páginas. Esses códices, além de tratarem sobre a cultura maia, eles falavam muito sobre a vida naquele período, né? Também tratavam sobre os mitos da criação, traziam um sistema numérico dos maias e vários eventos que ocorriam na época, como sacrifícios. Muitas dessas coisas são datadas. Para além disso, o conhecimento astronômico dos maias, como os ciclos de Vênus, que vai ser exposto no Códice de Grolier. E esse conhecimento astronômico dos planetas que fez com que os maias fizessem o seu próprio calendário. O calendário maia, ele era representado pelo dia a partir de um qin, que era um glifo, um desenho que representasse o dia. Esses qins, que eram dias, eles formavam 20 dias, faziam um ciclo de 20 dias para formar um inal, que seria pra gente um mês. Então eles teriam um ciclo de 20 para 13. 20 dias que formavam um mês e 13 seriam os meses do ano. Assim eles formariam um tum, que seriam para o nosso ano 360 dias para eles. 5 dias que a gente tem no nosso ano não teria no calendário maia. Além desses ciclos, eles teriam ciclos que seria o Catum, de 7.200 dias, e que equivaleria a uns 20 anos. E Bactum, que seria outro ciclo de 144.000 dias. Além dos glifos, dos calendários, outros vestígios que a gente tem para representar e entender um pouco da cultura maia são os vestígios arqueológicos, assim como os artefatos feitos em jade, os ornamentos que eram feitos joias, alargadores, máscaras, também a cerâmica que era usada para fazer esculturas, vasos artesanais ou urnas funerárias. Apesar de não ter muito conhecimento da metalurgia também, eles faziam obras, esculturas feitas de ouro e algumas flautas também estão encontradas dentro dos artefatos sobre os maias no Museu Arqueológico Nacional do México, onde eles têm uma infinidade de artefatos e que trazem o conhecimento sobre essa cultura. Sobre a religião maia, eles acreditavam em mais de um deus, portanto, eram politeístas. Acreditavam que seus deuses habitavam em um local chamado Tomanchan, um paraíso mitológico. Os principais deuses eram Itzamá, Deus Criador, Senhor do Fogo e do Coração. Representava a morte e o renascimento da vida. Na natureza, ele era o Deus dos céus e do dia e da noite. Kitchin Awawa, a deusa lua. Inshel representava como uma velha mulher demoníaca, esposa de Itzamá. Era uma deusa idosa e de grande poder. Toyu, o deus do fogo e do sacrifício. Os rituais religiosos dos maias envolviam o oferecimento de sacrifício humano e animal. A principal importância do sacrifício era a oferenda do sangue, que saciaria a fome dos deuses. O sacrifício era feito com requintes de crueldade. Os restos mortais de seus sacrifícios eram jogados em buracos considerados sagrados para eles. A civilização da América Central tinha mais de 160 deuses. Travavam guerras, casavam entre si e até podiam morrer. Agora vocês vão ver algumas imagens dos tempos na religião dos maias.